Olá pessoal, sejam bem-vindos a este episódio do podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para o episódio de hoje, para conversarmos sobre responsabilidade e compromisso dos valores humanos, convidamos o professor Marcelo Silveira, da Nova Acrópole de Curitiba, no Paraná. Oi Marcelo, tudo bem? Olá Pedro, tudo bem? Olá ouvintes, uma alegria estar aqui com vocês novamente. Bem, Marcelo, esse tema é um tema recorrente na filosofia, já gravamos outros podcasts que falam brevemente sobre esses dois temas, mas gostaríamos então de refletir um pouco mais, conversar um pouco mais sobre a responsabilidade e o compromisso, ou compromisso e responsabilidade. Primeiro então, Marcelo, te pergunto como o nosso momento histórico reconhece essas duas ideias. Muito bem, Pedro, mais uma vez, obrigado pelo convite. E penso que para começar a falar desses temas, cabe falar também quando eles surgiram, né? Qual a ideia de gravar sobre esse assunto. Nós recentemente, no começo do ano, né, lançamos um podcast a respeito de planejamento e das ferramentas da filosofia em relação ao planejamento. E daí surgiram vários outros tópicos ou pontos que poderiam ter sido abordados. E é um ponto bastante interessante porque quem se interessa por esse tema de planejamento, organização do tempo, sempre vai se confrontar com essas ideias de compromisso e de responsabilidade. Sendo que, de maneira geral, o compromisso é visto como aquilo que faz parte de uma agenda, né? Você se compromete com algo, marca isso com alguém, com um grupo de pessoas, consigo mesmo. Então, é um evento dentro do seu tempo, da sua agenda. E a responsabilidade teria a ver, de maneira básica, com o cumprir com esses compromissos e o cumprir com as suas responsabilidades de maneira geral, estejam ou não estejam dentro de uma agenda. E, naturalmente, isso é bastante interessante, mas é básico e se confronta com um outro lado, um outro aspecto que também é muito comum na nossa sociedade, no momento atual, que é a ideia de que o compromisso ele tolhe a nossa liberdade, né? Não queremos nos comprometer porque o compromisso de certa maneira nos prende e nos dá esse sentimento, essa sensação de que a liberdade deixa de existir em função disso. E naturalmente a ideia de responsabilidade envolve um comprometimento, às vezes maior com algo, com alguém, com um grupo de pessoas, com uma ideia, com uma proposta, e todas essas coisas têm as suas exigências, e por isso mesmo temos a sensação então de que a responsabilidade é um peso, é uma carga que nós precisamos carregar se assumimos determinados compromissos, aí que nós temos não só entre os mais jovens, mas principalmente entre os mais jovens, principalmente em função dessa cultura de excesso comodismo, muitas vezes, ou de excesso de consumo, onde eu sou aquilo que eu tenho ou que a minha família tem, e não necessariamente aquilo que eu sou. Em função disso, a gente acaba tendo uma espécie de rechaço contra as ideias de compromisso e de responsabilidade. E as consequências estão aí, são claras, todos nós vivemos, né? A tendência a não cumprirmos com aquilo que temos de cumprir e as consequências que vêm, geralmente vêm sem que alguém assuma a responsabilidade por elas. Responsabilidade tem muito a ver com você arcar com as consequências daquilo que é seu compromisso, sua responsabilidade, o que infelizmente é cada vez mais incomum. A gente está sempre procurando alguém para colocar a culpa, afinal não queremos assumir as consequências, principalmente quando negativas, dos nossos atos, das nossas responsabilidades. Bem, Marcelo, então você desenhou para nós como o nosso momento histórico enxerga esses dois temas que se complementam, como você já iniciou aí essa abordagem. E eu te pergunto, então, começando pelo compromisso, como diferenciar o que é meu compromisso do que não é meu compromisso, né? Seja em várias etapas da vida, ou seja, em vários momentos da vida, em várias circunstâncias. Como fazer essa diferenciação do que de fato é um compromisso e que de fato não é um compromisso? Muito bem. Bom, um compromisso é sempre uma obrigação assumida. É você quem assume a obrigação com algo ou com alguém, ou com uma proposta. De tal maneira que é um ato de escolha
efetivamente. Se essa escolha se dá de maneira consciente ou inconsciente, a gente fala já já. Mas de maneira geral temos que pensar que o compromisso ele sempre tem a ver com um acordo, ou com que muitas vezes se relacionou com um pacto que se faz entre duas pessoas, por exemplo, em função de algo, em função de desenvolver uma ideia ou uma vida conjunta. Pense que às vezes nós relacionamos o compromisso, por exemplo, entre pessoas somente com elementos que podem ir para um contrato em cartório, seja uma sociedade, seja um casamento. E na verdade não é assim. A amizade, por exemplo, é um compromisso estabelecido conscientemente entre duas pessoas. Às vezes surge de maneira inconsciente. Quando isso ocorre, geralmente a amizade não vai muito longe. Mas quando nós reconhecemos o papel, o valor da amizade, o valor do amigo, dos amigos, e assumimos um compromisso para com ele, agora também vão surgir inevitavelmente algumas responsabilidades, algumas formas de resposta a essas pessoas, de crescimento conjunto e especial, e às vezes de sofrimento conjunto também. Por que não? Porque quando esses laços se constroem, esses pactos se criam, esses pactos envolvem o comprometer-se com tudo aquilo que essa situação vai envolver. Então, é um ponto interessante, porque quando surge isso de que a liberdade é algo que deixa de existir no ato do compromisso, de certa maneira, isso está correto. Desde a perspectiva mais banal de liberdade, em que liberdade é você não ter compromissos, você não ter amarras, você não ter nada que te prenda em nenhum aspecto. E isso é um ponto interessante, porque também é um lugar comum, quase que uma moda, a ideia da autossuficiência. A ideia de não depender de nada nem de ninguém. E em muitos aspectos, efetivamente, essa autossuficiência é muito importante, especialmente no que toca aos aspectos internos da vida, nos aspectos de sentimentos mais profundos, de convicções. Todavia, todos nós vivemos dentro de um meio, dentro de uma sociedade, convivemos com pessoas, temos uma certa dependência delas, temos dependência de uma série de coisas e não queremos assumir o compromisso. Vou colocar um exemplo aqui que parece tosco e super doméstico, mas talvez nos ajude. Todo mundo produz lixo nas suas casas. Você consome, você tem o seu lixo orgânico, o seu lixo reciclável, se é que separa o lixo, se há que há coleta seletiva na sua cidade, mas há a produção de lixo e há o descarte do lixo. E é algo muito interessante quando você observa um certo comportamento nosso, que é o fato de que nós exigimos, nós queremos que o lixeiro, o caminhão do lixo, os coletores passem nos horários que estão combinados, de preferência mais do que os que estão combinados, né? Então você tem lá aquele horário para colocar o lixo para fora, e se você não coloca o lixo para fora, dentro do horário, porque teve algum problema ou esqueceu, você gostaria que o lixeiro passasse depois, mas ele não vai passar. E aí você tem duas escolhas: guardar o lixo contigo ou colocar lá fora do horário, né? Se você guarda contigo, tem consequências. É ruim ficar com o lixo em casa de um dia para o outro, ainda mais se estiver com mau cheiro. Geralmente a escolha é outra, é colocar para fora de igual maneira. Então você lota a lixeira ou lota a rua com seus sacos de lixo, que não estão assim em excelentes condições geralmente, e esse negócio fica ali perturbando a vida dos vizinhos e das pessoas na rua até o dia seguinte, até quando o lixeiro passe. Olha que interessante, o compromisso do outro eu quero. Então eu quero que o lixeiro passe, eu quero que as pessoas entendam a minha situação, que eu não consegui colocar o lixo para fora na hora adequada, etc, etc, etc. Porém, muitas vezes não quero assumir o meu próprio compromisso em relação a isso. É um compromisso também de horário e tudo mais. O certo não é eu colocar para fora até o próximo dia. Vou ter que aguentar as consequências, reembalar o negócio e segurar ali. Eu estou usando esse exemplo que parece meio bobo, não sei se ele ajuda a ilustrar, que mostra um pouco como nós nos relacionamos com a ideia de compromisso. Ou seja, que na nossa vida, inevitavelmente nós temos compromissos, dos pequenos e que parecem mais banais, como esse que eu citava agora e tantos outros, quanto os compromissos maiores com as pessoas e conosco mesmos. Daí a importância de não só refletirmos, como compreendermos do que se trata o compromisso então. Obviamente a ideia de não ter responsabilidades, de não ter amarras, de não ter de responder a ninguém, é uma ideia
um tanto adolescente, aceitável nessa fase em que nós realmente estamos descobrindo o mundo e queremos ter a nossa autossuficiência e por esse motivo não queremos nos liberar, queremos bater as asas, sair de casa de alguma maneira, né? Não ter mais dependência dos pais ou de quem cuida da gente. Daí vamos tratar de achar trabalho, etc., essas coisas todas. Agora, à medida que a vida madura chega, e deveria chegar em algum momento para todos nós, começamos a nos confrontar com a ideia de que toda a natureza funciona com compromissos e com responsabilidades que já vamos falar na sequência, são elementos intimamente relacionados. E que, na verdade, o compromisso ele não tolhe a minha liberdade, ou ele tolhe à medida que esse compromisso é assumido sem consciência. E esse é o grande problema. Quais são os compromissos que nós assumimos sem consciência? Quase todos os que nós temos. Às vezes nós temos compromisso com o Netflix, temos compromisso com uma novela, temos compromisso com o happy hour que tem que acontecer depois do trabalho, temos compromisso com a bebida alcoólica, temos compromisso com um monte de coisas, né? Com o prazer exagerado, com o prazer livre sem nenhum tipo de tato ou cuidado com a pessoa ou as coisas que me trazem prazer de alguma maneira. Então nós vamos assumindo compromissos sem nos dar conta, de maneira inconsciente. E o que ocorre? Com o tempo eu sou escravo do álcool, eu sou escravo do prazer exagerado, eu sou escravo do consumismo, eu sou escravo de todas essas coisas que inicialmente eu achava que eram, compromissos inocentes. Então, comprometer-se, inevitavelmente todos nós vamos nos comprometer. E o problema está quando esses compromissos banais que nos escravizam começam a se converter em aspectos ainda mais difíceis e mais duros de lidar. Com o tempo, às vezes, nos comprometemos com uma forma de ser nossa, própria, com a qual não nos sentimos bem, porém, por falta de força de vontade ou de reconhecimento de que poderíamos melhorar, poderíamos mudar, acabamos por aceitar. Bom, eu sou assim e me aguentem, né? E queremos que a sociedade toda à nossa volta nos aguente indiferente da forma como a gente está lidando. E aí acabamos criando compromisso com o nosso egoísmo e eventualmente com coisas que podem nos habitar e não reconhecemos antes, como o compromisso para com a violência, com a fantasia e com certas loucuras e obsessões que bem podem surgir à medida que nós vamos nos deixando escravizar por essas coisas. Por outro lado, Pedro, se eu reconheço que acabo me comprometendo inevitavelmente, isso faz parte da experiência humana, não tenho como fugir, então agora eu posso tratar de despertar a minha consciência e com a consciência desperta, ou pelo menos tentando tê-la desperta, assumir determinados compromissos por escolha própria. Por quê? Porque talvez, e na prática podemos chegar a essa conclusão, seja mais interessante estar atado a um compromisso que eu mesmo escolhi do que estar supostamente livre, mas na verdade escravizado por um compromisso que eu não assumi conscientemente. Não foi do meu desejo, ele simplesmente surgiu e eu acabei me amarrando a ele. Agora, para desenvolver essa capacidade de assumir compromissos de maneira consciente, aí vem alguns elementos fundamentais, algumas exigências fundamentais próprias do cultivo ou do desenvolvimento do ser humano no seu aspecto mais profundo, mais íntimo, e aí que entra a filosofia dentro dessa história toda. Por quê? Um dos primeiros fatores que a gente vai entender em relação ao compromisso é que para assumi-lo eu preciso de um certo conhecimento. Eu preciso buscar um certo conhecimento. Vou assumir um compromisso com alguém. Você faria sociedade com alguém que você nunca viu, não conhece, a partir de agora você vai dividir ali o seu recurso para fazer um negócio com essa pessoa, não sabe qual é a sua natureza, qual é a sua experiência, e vice-versa. Faria sentido a pessoa se associar a você sem te conhecer de alguma maneira, em alguma medida? Em qualquer tipo de relação humana, das mais técnicas às mais sentimentais, é preciso um certo conhecimento prévio. Então o ato de aprender a conhecer e conhecer-se é essencial e é o primeiro passo para que possamos assumir compromissos de maneira consciente. Outro fator que vai surgir aí é a tão difícil capacidade de escolha. Saber escolher, porque geralmente assumir um compromisso envolve uma determinação que elimina outras possibilidades,
né? Se você tem um feriado pela frente, vai fazer uma viagem e decide que vai para a praia, ir para a praia impede que você vá para o campo. Ir para o campo impede que você fique em casa. Ficar em casa impede que você saia. Ou seja, você vai ter que tomar uma decisão. Estou dando um exemplo tolo, mas que não é tão tolo assim. Porque muitas vezes perdemos muito tempo tentando tomar decisões em relação a coisas básicas. E se em relação às coisas básicas eu sofro tanto para tomar uma decisão, quem dirá o que eu vou sofrer no momento de tomar decisões mais difíceis. Escolhas mais difíceis. Então, o comprometer-se exige de nós e nos treina no exercício do discernimento, do ir aprendendo a escolher o que tem pertinência para cada momento e aceitar também as consequências do compromisso que assumi, se não havia pertinência e, enfim, acabei me equivocando, porque uma vez assumido, agora não tem mais o que fazer. Você até pode voltar da praia lotada antes, mas depois que você já ficou preso no trânsito milhões de horas, né, e vai ficar mais outras horas para retornar e já está irritado com toda a situação, bom, esse tempo todo já se foi. Então você não tem como voltar atrás 100%. Você sempre vai sofrer consequências, seja dos acertos, seja dos equívocos. Outro ponto interessante em relação ao compromisso é o cultivo da vontade, porque quando você se propõe a algo, agora para manter esse compromisso vai ter de desenvolver uma certa capacidade, uma certa força de vontade continuada, que vai envolver uma certa perseverança, a conquista de uma virtude chamada constância para que esses propósitos do compromisso se alcancem. Então, você se compromete, por exemplo, com um curso de graduação, muito comum em algum momento da vida, ou um curso qualquer. Vamos colocar a graduação que geralmente é um pouquinho exigente ou algo do gênero, um trabalho de estudo, de formação mais longo. Não basta com se inscrever no curso, passar no vestibular e começar o curso. Uma das coisas mais curiosas das universidades é que o número de alunos que se matriculam logo após o vestibular sempre é muito grande e o número de alunos que se formam em alguns cursos sempre é muito pequeno. Às vezes o pessoal pode colar grau em uma sala de alguns poucos metros porque muita gente não consegue chegar até o fim. Ou seja, a determinação, o compromisso de cursar aquele curso ou que seja de longo prazo vai exigir um esforço de vontade continuado. E esse outro elemento que envolve o compromisso e que se desenvolve à medida que a gente cultiva o compromisso. Tem mais coisas, como por exemplo a fidelidade, é um elemento típico do compromisso. A fidelidade não só na relação de duas pessoas, num compromisso sentimental ou amoroso, mas a fidelidade necessária para que aqueles que estão envolvidos nesse compromisso logrem seus propósitos e não se sintam traídos em nenhum momento. Então, do compromisso sentimental ao compromisso de uma sociedade que eu citava agora há pouco, ou compromisso na realização de um trabalho conjunto, todos nós precisaremos de uma certa fidelidade. É um ponto interessante porque acredito que todos sabem, em Nova Acrópole todo o nosso trabalho se desenvolve de maneira voluntária, da abertura do portão às aulas que são ditadas de direção das escolas. E isso nos traz uma experiência bastante interessante em relação ao tema do compromisso, porque quando todos são voluntários, ninguém está obrigado a estar. Ninguém está obrigado a comparecer, ninguém pode te obrigar a isso. É você quem assume o compromisso livremente e agora acredita-se, confia-se que você vai cumprir com o seu compromisso. Então imagine vocês, se você, por exemplo, vai assistir uma palestra em uma das nossas escolas e chega para a palestra e o instrutor não aparece para ditar essa palestra. Seria algo um tanto estranho e raro de acontecer. Ou a pessoa que abre o portão não aparece, ou chega o ambiente e não tem ninguém para te atender, né? Ou o ambiente está desordenado e sujo. Embora possa acontecer, né? Porque dependemos ou nos valemos do trabalho voluntário. É muito raro porque justamente o trabalho voluntário é uma ferramenta que nos ensina com muita intensidade sobre o valor do compromisso. Porque você descobre que uma vez que se comprometeu, se você não comparecer, você vai gerar um prejuízo, vai gerar um problema para todo um grupo de pessoas, que algumas você conhece e outras não. E não se trata simplesmente de justificar e pedir desculpas depois. Realmente,
todo um processo pode ser interrompido em função da sua falha em relação ao compromisso assumido. Daí que o trabalho voluntário seja tão interessante, principalmente em grupos, e um laboratório tão importante para aprender sobre o valor do compromisso e da força de vontade de sustentar os nossos compromissos com responsabilidade. E isso chamamos fidelidade. É uma forma de não trair o grupo ao qual ou com o qual você se comprometeu, o projeto com o qual você não se comprometeu. Enquanto isso está no âmbito das empresas, dos negócios, talvez fique um pouco mais fácil, porque você tem um objetivo em comum, que é o lucro, a receita, que o negócio dê certo, é a sua sobrevivência. Ou um certo status que você quer conquistar e manter, ou que já conquistou e quer manter. Mas note que tudo isso parte de premissas muito particulares e basta que mudem os seus interesses. Consequentemente, os seus compromissos podem ser traídos e a fidelidade não estará lá. Isso é muito comum em empresas, em que as pessoas se comprometem com um projeto e de repente elas estão com outra empresa executando o mesmo projeto mais rápido para se tornar uma grande concorrente. É uma coisa super comum que acontece. No trabalho voluntário não funciona assim. Por quê? Porque você não tem muito prestígio no trabalho voluntário no sentido de querer cargos, funções, não vai ter retorno financeiro. Isso te permite entender um pouco mais sobre o que é a fidelidade. Ademais, quando nos comprometemos dessa forma, certos laços e certos sentimentos que parecem esquecidos ou inexistentes no nosso mundo e que para muitos que nos ouvem não são sentimentos reais, vão pensar que a gente está falando de fantasias aqui, bem podem despertar em nosso coração e ser cultivados como sentimentos de fraternidade, sentimentos de amor mútuo e de entrega mútua, onde um quer efetivamente ajudar o outro, não só melhorar a si mesmo, mas de alguma maneira com a sua ação colaborar com a melhora do entorno, com a melhora do mundo à sua volta. E aí vem os mais outros inúmeros elementos próprios de quando se desenvolve o compromisso, como a necessária flexibilidade e elasticidade, porque tem que entender que às vezes você vai ter percalços, vai ter dificuldades e vai ter que achar um jeito de ajustar essa relação com o compromisso. Pode ter se equivocado na escolha, na decisão, e com o tempo precisar tomar uma decisão de mudança e mudar o seu compromisso. Isso nunca é fácil quando você aprende a desenvolver o compromisso, mas vai ter que aprender a fazer. Ou seja, o compromisso ele é flexível, ele é elástico, ele exige movimento, não é algo que prende realmente, é algo que dá condução dentro de um mundo muito flexível para que nós possamos ir subindo degraus em relação à nossa própria consciência, de quem nós somos e o que viemos fazer nesse mundo. A consequência sempre, se bem desenvolvida, é que vai surgindo em nós um espírito de confraternidade, de querer estar juntos, de se sentir responsáveis pelos demais, e de se liberando gradualmente de certas coisas que antes nos prendiam, como aquelas coisas que eu citava no início, o excesso de consumismo, o precisar possuir muitas coisas, ou o precisar status e etc. Todas essas coisas, Pedro. Bem, já temos aí um cabedal de reflexões sobre o compromisso, e enquanto você comentava, Marcelo, eu me perguntava como então, diante do compromisso ser algo tão construído, né? Ou seja, com processos tão internos, né, pelo que você comentava, como nós podemos compreender a relação entre o compromisso e a responsabilidade? São sinônimos? Como elas se complementam? Queria que você falasse um pouco então dessa relação entre esses dois elementos, como eles se associam. Muito bem. Bom, é bastante simples. O que chamamos responsabilidade nada mais é do que o reconhecimento dos nossos compromissos e o levar a cabo os nossos compromissos. E aí nós inevitavelmente voltamos para falar da responsabilidade ao tema do compromisso. Eu dizia no início, o compromisso é sempre uma espécie de obrigação assumida. E essa obrigação assumida é sempre em relação a algo ou alguém, que pode ser você mesmo, inclusive. Então, nós temos aqueles compromissos que surgem e nos escravizamos por eles, de que já falamos, e podemos ir nos liberando. E nós temos esses compromissos que podemos escolher, podemos assumir por livre e espontânea vontade. E existem aqueles compromissos que a própria vida nos impõe
e que não temos muito para onde ir, salvo aceitar que a vida está nos impondo um compromisso e tratar de aprender com eles e aprender a levar a cabo. O grande ponto em relação à responsabilidade é que a responsabilidade verdadeira surge quando nós reconhecemos verdadeiramente os nossos compromissos e os levamos a cabo, os honramos. Porém, esse honrar com o compromisso próprio da responsabilidade, se é consciência de responsabilidade, terá uma característica, ou trará uma característica muito interessante, que é a alegria de executar o seu dever. A alegria de cumprir com os seus compromissos. Porque às vezes nós assumimos compromissos até por livre escolha à vontade e instantes depois a gente está de cara feia em relação àquilo que nós mesmos decidimos fazer. Nós mesmos escolhemos fazer. O que é um tanto estranho. É uma falta de noção do sentimento ou da consciência que deveria envolver essa tomada de decisão, o assumir esse compromisso. Algo cada vez mais raro no escopo de sentimentos dos seres humanos atuais, e eu ao menos me incluo nisso, que é o sentimento de dever cumprido. Aquela coisa que você sente depois de fazer e fazer bem algo que você tinha de fazer. E não só o alívio que isso gera, porque não é só um alívio, às vezes nem é alívio, é uma certa alegria interior por ter feito o que tinha que ter feito. E na verdade isso é algo um pouco curioso, o fato de não termos esse sentimento de maneira frequente, porque em tese todos os dias nós cumprimos com certos compromissos, realizamos certos trabalhos, fazemos certas coisas, e em tese, ao findar o dia, deveríamos poder olhar para essas horas que passaram em estado de vigília e em ação e reconhecer o que nós realizamos, o que deixamos de realizar, e obviamente vamos ter que continuar amanhã ou em algum momento, e sentir-se satisfeito em relação à execução daquilo que tínhamos para fazer. O ponto está que talvez estejamos demasiadamente acostumados a saltar de tarefa em tarefa, de informação em informação, de item em item, sem concentrar-nos em nenhum momento em algo específico, para poder fazer esse algo específico com começo, meio e fim. E aqui já fica, se me permite, Pedro, uma dica aos ouvintes que sofrem com isso de não encontrar esse sentimento de dever cumprido tão necessário para o verdadeiro descanso, para a regeneração nossa de um dia para o outro, para poder retomar o próximo dia com ânimo, com vigor e continuar com o cumprir dos seus deveres, todos, que é justamente tratar de não tentar esperar o sentimento de dever cumprido em relação a toda a nossa infinita lista de tarefas e compromissos. Que vivemos um momento em que a maior parte das pessoas tem realmente muito mais tarefas do que são capazes de cumprir. Isso é uma característica do nosso momento e temos de estar cientes disso. Em muitas áreas de profissionais e mesmo nos trabalhos mais comuns e pessoais, é muito difícil dar conta de tudo. As coisas estão tanto aceleradas, o tempo dura pouco, você sempre tem mais a fazer do que tempo disponível e aí sofre com isso. E a chave está em de vez em quando abrir um pequeno parênteses no seu dia e se concentrar em uma tarefa que seja importante, seja qual seja, no trabalho pessoal, um afazer doméstico, o que seja, e fazê-lo de começo a fim, da capo al fine, como diríamos na música, para ter esse sentimento de que você começou, desenvolveu e concluiu, e pelo menos nisso você pode ter essa alegria de dever cumprido. Não importa que seja lavar as louças da refeição, importa que seja uma tarefa cumprida de começo a fim, para nos colocar em contato com esse sentimento. E aí talvez descobramos, através desse exercício, que a responsabilidade ela é uma virtude ou um valor humano de caráter sentimental, de caráter emocional. Por quê? Porque nós nos sentimos responsáveis. O compromisso é uma decisão, inevitavelmente é algo que tem a ver com a nossa realidade mental. Eu escolho, dentre as opções que se apresentam ou dentre os cenários que se apresentam, e tomo a decisão. Agora estou comprometido. Porém, esse compromisso, à medida que se converte em responsabilidade, se converte num sentimento. Eu me sinto responsável por aquilo com que me comprometi.
Pontos, então, que surgem quando falamos de responsabilidade são o abrir os olhos da alma, desse mundo de sentimento, de agir por dever, mas por um sentimento e não por uma obrigação que nos amassa, e sim por uma obrigação que nos liberta. Pode parecer um grande mistério o que eu estou falando, mas tem a ver com o movimento. À medida que nós entramos em movimento e vamos reconhecendo que também nós temos um papel dentro da natureza. Isso nos leva a certas responsabilidades básicas do ser humano que jamais poderíamos esquecer. Responsabilidades com as quais nós teríamos que nos comprometer, porque são compromissos próprios do ser humano. E justamente neles radica toda a origem da filosofia, que é um exercício tipicamente humano. Por exemplo, o compromisso e a responsabilidade relacionada a ele de conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo é uma grande aventura, uma aventura que nos levará a consequências. Quando eu conheço, agora eu preciso aprender a controlar. E quando eu controlo, eu descubro que o simples controle não é suficiente. Em algum momento eu preciso gerar domínio sobre mim mesmo, pelo menos de alguns aspectos. E quando uma pessoa domina a si mesma, as relações, as ações, os projetos realizados por ela e por outras que também se dominam, tornam-se muito mais efetivos e geralmente muito mais válidos para o coletivo humano, para o grupo humano do qual eles pertencem e às vezes para toda a humanidade. Por que não? Outro ponto que é responsabilidade com o qual deveríamos nos comprometer é aprender a encontrar o sentido da vida. O sentido da vida, elemento esse que pode nos incomodar tanto uma vez que começamos a nos perguntar, porque quando nos perguntamos, dificilmente temos uma resposta pronta. E se temos uma resposta pronta, ela geralmente é de ordem intelectual. Podem escrever no chat do podcast, se quiser, todas as teorias sobre qual é o sentido da vida a partir de cada pensador, de cada escola ou de cada pessoa que você conhece. E vão perceber que não existe um lugar comum e fixo, porque o sentido da vida não é algo que se explica em palavras e se escreve num livro, ainda que possamos fazer isso para refletir sobre as suas possibilidades. O sentido da vida é algo que se encontra. Alguém pode te mostrar um mapa, mas o sentido de destino dentro desse caminho é você quem vai encontrar à medida que passa por esse percurso. E mapa nenhum vai poder te dizer o que é o destino final. É você quem tem que encontrar qual é o sentido da vida. Isso é uma pergunta tipicamente filosófica que pode nos colocar em grande movimento e nos levar a rever a escala de valores, o quanto valorizamos cada coisa na nossa vida. E às vezes, talvez, nos surpreendamos com o fato de que coisas que antes não dávamos nenhum valor, agora ganham um valor gigantesco, são as mais ricas que temos, e outras que antes tanto valorizávamos se tornam coisas pequenas e cotidianas, algo que você precisa cumprir quase que mecanicamente para sobreviver e não precisa tanta atenção quanto você pensava que precisava. Isso nos levará, inevitavelmente, a ideia de que responsabilidade e compromisso envolvem descobrir qual é o nosso papel nessa vida. O que nós viemos fazer, afinal? Há muitas possibilidades de como enxergar isso. E muitos, infelizmente, preferem a resposta de que a vida não tem sentido e o nosso papel é irrisório. Não temos um papel a cumprir nessa vida. E por mais que você possa colocar isso em milhões de páginas de teoria, se é assim que você pensa, digo isso a algum eventual ouvinte, Pedro, de que vale isso efetivamente? Aonde isso te leva? A angústia, a depressão, a tristeza, ao egoísmo, às más relações, ao conflito com as demais pessoas. É literalmente uma bolha de egoísmo, por mais teorias e justificativas que se apresentem. É uma bolha de egoísmo. Ninguém é feliz ao lado de uma pessoa que vive dessa maneira. E como mínimo poderíamos reconhecer que meu papel é pelo menos não fazer sofrer e entristecer as pessoas que estão à minha volta. Pelo menos. Isso já nos levaria a alguns passos, a algum avanço nesse caminho, que talvez me permita descobrir, passo após passo, degrau após degrau, que sim, cada um de nós tem um papel. Tem um papel como cidadão,
tem um papel como filho, como irmão, como pai ou como mãe, como companheiro ou como companheira, como amigo ou como amiga. Todos nós temos um papel a cumprir. Como profissionais temos um papel a cumprir. Como seres humanos temos um papel a cumprir. Em relação aos reinos da natureza temos um papel a cumprir. Junto aos animais, junto às plantas, junto aos minerais. Observe o mundo e todas as coisas que são criticáveis no mundo. Todas as coisas que volta e meia trazem notícias para nós que nos deixam chateados ou incomodados e nos levam a dizer que esse mundo não tem jeito, ou que as pessoas, enfim, ninguém faz, o mundo é só corrupção, etc, etc. Observe bem, é a falta de compromisso para com a própria natureza, a falta de compromisso para com elementos essenciais do ser humano, como é a educação, por exemplo, um elemento essencial para todos nós. Como é o desenvolvimento da cultura, o conhecimento histórico, o desenvolvimento da saúde, de uma verdadeira boa alimentação, de um verdadeiro bom exercício físico, não só por modismo ou porque nos disseram que assim eu vou me sentir melhor, e sim porque todas essas coisas respondem a necessidades naturais e a possibilidades naturais do ser humano. Então descobrir o nosso papel talvez seja a chave fundamental e o que nos levará a não só assumir compromissos de maneira mais inteligente e mais consciente, como também ter aquela força de sustentar, de reconhecer esses compromissos e sustentar para que, à medida que o tempo passe, eu possa dizer que estou efetivamente cumprindo, ainda que em alguma medida, em uma pequena medida, com o papel que a própria vida, que a própria natureza me deu. Afinal de contas, o ser humano não é mais nem menos do que natureza, tanto quanto todas as demais coisas à nossa volta. Sendo assim, Marcelo, como nós podemos, então, entender, associar, usar essas duas ferramentas de maneira muito objetiva no nosso dia a dia, né? Para a gente caminhar para o final aqui da nossa conversa. Como olhar para esses dois valores, para essas duas virtudes, como ferramentas bem práticas que a gente vai usar no nosso dia a dia. Você já deu alguns exemplos bem práticos, né? Mas como olhar para esse compromisso e responsabilidade com o desenvolvimento da vida interior do ser humano, dessa vida mais profunda, do desenvolvimento da consciência e usar isso de maneira muito concreta no dia a dia? Eu falava agora da natureza e dos reinos e como nos relacionamos com eles. E algo interessante observar a natureza em seu estado mais puro. Ela segue o seu destino. Então a pedra não costuma voar, salvo ela seja lançada por um vulcão e aí já não é pedra nesse momento. A pedra costuma estar no chão e ela tende para baixo. Então se ela está no alto de uma montanha, dependendo das circunstâncias, ela pode rolar para baixo. Assim como a neve na montanha. A chuva vem para baixo. A neve vem para baixo. Assim como os pássaros alçam voo. Eles saem da terra, saem dos galhos e vão para o céu. As árvores crescem para cima e balançam sempre horizontalmente quando o vento bate, mas crescem para cima, tal como o fogo, que sempre vai se elevar. Quando observamos a natureza, percebemos que existem certos destinos próprios para cada coisa. Cada elemento, cada espécie, cada ser aí tem um destino particular. E o que é interessante é que a natureza toda responde a esse destino. É justamente por isso que nós conhecemos as suas leis, algumas delas, e trabalhamos com elas. É por isso que podemos desviar o curso de um rio, abrir um canal, fazer uma barragem. Por isso que podemos construir aviões, balões e helicópteros para voar. É por isso que podemos cavar a terra, fazer a fundação para a construção de um prédio, o que seja, túneis para um metrô, para um trem. Estamos lidando o tempo todo com as leis da natureza. E podemos lidar com as leis da natureza porque elas respondem ao seu destino. Sem reclamar muito ou sem reclamar, cumprem com o seu dever. Consciente ou inconsciente, cada um desses elementos está comprometido com o seu dever e cumpre com o seu dever. Caberia nos perguntar, então, quais são as responsabilidades do ser humano? Quais são os compromissos próprios do ser humano? E qual é o seu dever? Agora há pouco eu falava de alguns deles, como encontrar o sentido da vida.
Talvez pudéssemos descer um pouquinho e nos propor certos compromissos que nos ajudarão a compreender o nosso sentido de vida e nos ajudarão a, se não compreendermos isso e o nosso papel, ao menos aliviar um pouco os pesos que nós mesmos criamos em relação à nossa vida e em relação à vida dos demais, o meio, a sociedade à nossa volta. Um compromisso bem poderia ser aprender a sorrir de vez em quando. Não sorrir de maneira sarcástica do sofrimento alheio. Aprender a sorrir de alegria, efetivamente. Alegria por encontrar alguém. Alegria por encontrar outras pessoas e poder dar um bom dia de verdade para as outras pessoas. Por que não? Uma boa noite. Aprender a colocar significado e sentido nas palavras que utilizamos. Porque quando se coloca significado e sentido, algumas pessoas preferem responder bom dia para você. Bom dia para quê? Porque para ela não é um bom dia. Bom, faça. Desse um bom dia, indiferente das suas dores e dos seus problemas. Todos temos dores e problemas para resolver. E um sorriso pode aliviar muito. Um abraço pode aliviar muito. E pode nos recordar o que efetivamente somos. Porque assim como todos esses seres da natureza, esses elementos da natureza que citávamos têm o seu destino, olha que interessante. Ao ser humano é facultado sorrir. Ao ser humano é facultado chorar, chorar por sentimento, chorar por tristeza, mas também chorar por alegria. Os animais choram por tristeza, observe bem, por dor, não por tristeza, por dor. Nós choramos por tristeza, mas também por alegria. Ao ser humano é facultado orar. Não me importa a que divindade, se é divindade, em que religião e se é religião. Ou se é uma oração livre da alma para consigo mesma ou com a própria natureza. Isso é menos importante. Mais importante é que o ser humano tenha a capacidade de orar, de reconhecer algo maior que ele e, de certa maneira, venerar esse algo maior que ele. Porque aí radica o mistério do infinitamente grande e do infinitamente pequeno. Às vezes olhamos para uma graminha, olhamos para um grão de areia e nos sentimos infinitamente grandes em relação a isso. E então olhamos para as estrelas ou para uma montanha gigantesca e nos sentimos infinitamente pequenos. E dentro dessa dimensão que parece uma relatividade, vamos descobrindo que nós também somos componentes desse maravilhoso universo. E também temos um destino. E talvez o nosso destino seja caminhar, suar na nossa ação, nos esforçar pelo bem comum. E dentro disso, ser alegres, ser felizes, ser fortes, ser valorosos. E talvez isso nos traga, nos ensine algo que nossos antepassados conheceram e talvez nós tenhamos deixado apenas aos livros, pensando que era fantasia, e aos filmes, que é a ideia de honra, a ideia de dignidade. Quando você pode efetivamente empenhar a sua palavra e quando se compromete com algo, efetivamente se compromete com algo. E quem não ama, quem não aprende com alguém que efetivamente cumpre com a sua palavra? Bem, Marcelo, então quero te agradecer por essas reflexões, por esse excelente exercício de se aprofundar, né, nesses dois valores, nessas duas ideias que nos trazem tantos elementos para que o ser humano possa encontrar as suas responsabilidades e os seus compromissos, como falávamos e como você bem reforçou ao longo do nosso episódio, consigo mesmo, com o seu desenvolvimento, com o desenvolvimento da sua própria consciência e com todas as consequências que isso gerará na sua vida. Então te agradeço mais uma vez a presença aqui em nosso podcast, Marcelo. Seja sempre muito bem-vindo e até as próximas. Até, muito obrigado. Obrigado você mais uma vez, Marcelo. E para aqueles que querem conhecer a filosofia como arte de viver e também os nossos conteúdos do podcast filosófico, podem acessar o nosso site, que é o nova-acrópole.org.br/podcast. Por lá você ouve este e outros episódios do nosso podcast filosófico. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Franz Schubert e chama-se Sinfonia número 9, A Grande.